Seguimos girando os assuntos da capital federal e de São Paulo também ao vivo, contando que o governador de São Paulo deve viajar mais uma vez amanhã, vindo para a capital federal, dessa vez visitar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que segue em domiciliar. Ou seja, a gente acompanhando essa reação, reuniões acontecendo mesmo na residência do ex-presidente, com essas visitas que até aqui são consideradas visitas humanitárias, mas na verdade com uma expectativa de ouvir do líder da oposição, que é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que fazer para os próximos dias. A Beatriz Manfredini é quem chega agora ao vivo com mais informações direto de São Paulo. A expectativa sobre essa visita que anteriormente seria em uma outra semana, o ministro não aceitou, agendando então para amanhã. O que esperar desse encontro do governador e do ex-presidente, Bia? Segunda-feira, viu, Bruno? Dia 29 agora, essa visita, então. A expectativa é de um bate e volta do governador na capital federal, justamente para ver o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você também, para a Márcia, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. Então, claro que há muita expectativa para esse encontro, até porque desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, os dois não se falaram, não se viram. Então, essa vai ser a primeira vez depois do julgamento do ex-presidente. Hoje, agora há pouco, em uma agenda aqui na região metropolitana de São Paulo, Tarcísio de Freitas foi questionado, sobre esse encontro, se eles vão conversar sobre anistia, sobre qual assunto. O Tarcísio se limitou a responder que vai visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. E aí ainda reiterou, isso é algo que eu sempre vou fazer, esse tipo de visitas, porque ele é um amigo e eu tenho preocupação e consideração com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a dizer, inclusive, mais uma vez, que é candidato à reeleição aqui por São Paulo. E disse isso de novo, inclusive, no dia seguinte de uma repercussão que ganhou aqui o estado de São Paulo e até mesmo o território nacional, depois de um burburinho de que Bolsonaro teria dado aval para Tarcísio concorrer ao Palácio do Planalto no ano que vem, em 2026. Isso causou um estresse na família Bolsonaro. E os 3 filhos do ex-presidente, 3 deles, melhor dizendo, vieram a público nas redes sociais negar essas afirmações de que Bolsonaro teria dado algum tipo de bênção para o governador de São Paulo concorrer no lugar dele no ano que vem. A gente tem um destaque, inclusive, do senador Flávio Bolsonaro sobre o assunto. Eu vou pedir para a gente colocar na tela para vocês acompanharem. Ele diz o seguinte, numa rede social, o antigo Twitter, a rede social X, olha só, abre aspas. Acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo, obviamente, é mentirosa. Aviso aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e que não precisa ficar provando nada a ninguém toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que devemos estar juntos em 2026 para desespero da extrema esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão, fecha aspas, palavras do senador Flávio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também veio a público dizer que estava na casa do pai, que não ouviu esse papo, essa história de que Tarcísio teria o aval do ex-presidente. Eduardo Bolsonaro também repostou essas publicações e reiterou que se Bolsonaro não puder concorrer, ele mesmo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é quem vai se candidatar à presidência no ano que vem. Bom, importante a gente destacar que Flávio segue sendo o único filho que faz acenos de alguma forma ao governador. Os outros evitam fazer esse tipo de coisa. Inclusive, recentemente, Carlos Bolsonaro chamou os governadores ali de direita de ratos. Eduardo Bolsonaro falou e criticou e até xingou mesmo nominalmente o Tarcísio de Freitas. Mas Flávio continua, então, com outro tipo de aceno a Tarcísio. O fato é que nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes há um clima um pouco desanimador para essa possível candidatura dele à presidência da República no ano que vem. Tarcísio vem falado, eu venho repetindo isso aqui nos corredores, que seja o que Deus quiser, que qual for a missão dele, seja Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Planalto, ele vai aceitar, mas a verdade é que a leitura é que é um momento difícil para o governador. Depois de rusgas com o Supremo Tribunal Federal, rusgas aí já de um tempo com a família e um crescimento também do presidente Lula sobre a soberania e com assuntos aí que tem a ver com sanções dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o clima está um pouco mais devagar no Palácio dos Bandeirantes para essa possibilidade de Tarcísio
sair a presidência da República, a gente segue acompanhando. O fato é que segunda-feira que vem marca a presença aí em Brasília ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bruno. Herança eleitoral ainda muito cobiçada sobre Jair Bolsonaro, sobre esses votos e sobre também essa disputa no ano que vem. Agora ainda conversando com você aqui, Bia, hoje um pouco mais cedo você também acompanhou o anúncio da nova diretoria eleita da Fiesp, SCAF, que montou um verdadeiro conselhão com nomes firmes, na verdade, incluindo até o senador Sérgio Moro. É isso mesmo? Nos conte um pouco mais sobre essas indicações anunciadas hoje. É isso mesmo, e nomes muito ligados, Bruno, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente, né? A SCAF volta ao poder, né? A presidência da entidade no ano que vem, ele fica entre 2026 e 2029, foi a única chapa registrada ali então para a presidência da Fiesp a partir do ano que vem, e ele anunciou hoje um time com nomes fortes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou, então, o nome do senador Sérgio Moro, por exemplo, para fazer parte, então, de um dos 16 conselhos. Ele será presidente de um deles. Também anunciou o nome do ex-presidente Michel Temer. Anunciou ainda o nome de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Também esteve à frente do Banco Central ali na época de Jair Bolsonaro. O nome da senadora Tereza Cristina, que foi ministra também do ex-presidente. Então tem todo um time ali montado por SCAF muito relacionado ao governo anterior. Depois dessa, que foi a primeira reunião, então, desses conselheiros, né, desses presidentes de conselho, SCAF falou com a imprensa e negou que esse time montado, muito relacionado a Bolsonaro, tem alguma dificuldade ou tem algum problema para se relacionar com o governo atual do presidente Lula no ano que vem. Lula fica até o final do ano, até o ano de 2026, se não for reeleito, à frente, né, do Palácio do Planalto. Mas a SCAF negou esse tipo de confusão. A gente tem um trecho, vamos acompanhar. Eu fiz o convite a esses que são bons brasileiros, brasileiros respeitados, especialistas nas suas áreas, são conselhos temáticos, conselhos de cadeias produtivas e que vão pensar Brasil. Ele disse ainda ao Paulo SCAF que a ideia realmente é que a Fiesp gire em torno de valores liberais. Por fim, disse também que abriu diálogo tanto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para convidar deputados e senadores para participar desses conselhos a partir do ano que vem. Então, diz que a ideia é que os presidentes das casas legislativas indiquem parlamentares para fazer mesmo com que a Fiesp tenha uma representação nacional, uma representação não só de São Paulo, mas também do Brasil. Bruno e Márcia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas apurações. Inclusive, aproveito, claro, para sempre falar para você que está em casa, que pode acessar o site agora da Jovem Pan para olhar a coluna da Bia Manfredini. Todo dia tem informação nova sobre a política aqui de São Paulo, bastidores exclusivos no nosso site jovempan.com.br.